Olá, eu sou o Luke. Bem-vindos ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual lugar do Brasil você é. Eu me mudei para a Rua das Acácias há pouco mais de um mês. Era um bairro pacato, com casas térreas de alvenaria, todas com o mesmo telhado verde e cercas baixas de madeira. Minha casa, a penúltima da quadra, tinha um quintal pequeno e uma varanda nos fundos que dava para um beco estreito. O aluguel era baixo demais para uma cidade como aquela, mas o corretor disse que o dono só queria alguém mantendo o lugar habitado. Depois do divórcio, eu precisava de um lugar barato e de um recomeço, então assinei o contrato sem pensar muito. No dia da mudança, conheci Edgar, o vizinho da casa ao lado. Ele apareceu no meu quintal, segurando uma mangueira, como se estivesse regando a grama. Era um homem de uns 50 anos, barba rala, cabelo grisalho penteado para trás. Me deu um aperto de mão firme e disse que morava ali desde criança. É um bairro bom para quem gosta de sossego, ele falou, com um sorriso que parecia ensaiado. Perguntou se eu precisava de ajuda com as caixas, mas recusei. Ele voltou para a casa dele sem insistir, mas notei que ficou me observando da janela enquanto eu descarregava o carro. Os primeiros dias foram tranquilos. Eu trabalhava como redatora freelancer, então passava a maior parte do tempo em casa, arrumando as coisas e tentando me acostumar com a nova rotina. Mas na segunda semana, comecei a notar coisas estranhas. Meu pote de café apareceu na bancada da cozinha, aberto, quando eu tinha certeza de que o guardara no armário. Uma faca que eu usava raramente estava na pia, limpa, como se alguém a tivesse lavado. Um livro que eu lia na sala apareceu na mesinha de cabeceira do quarto. Eu morava sozinha, sem animais de estimação ou visitas. Comecei a anotar onde deixava as coisas, só para ter certeza de que não estava ficando desleixada. Uma noite, acordei com um barulho vindo do sótão. Era um som abafado, como se algo pesado fosse arrastado pelo assoalho. Minha casa tinha um alçapão no corredor, mas o corretor tinha dito que lá em cima só havia entulho. Peguei meu celular, acendi a lanterna e fiquei parada no corredor, olhando para o teto. O som parou abruptamente, como se quem quer que estivesse lá soubesse que eu estava ouvindo. Meu coração batia rápido, mas me convenci de que era só a casa antiga rangendo. Tranquei a porta do quarto, coloquei uma cadeira sob a maçaneta e dormi com a luz acesa. Na manhã seguinte, saí para verificar o quintal. Foi quando vi as pegadas. Havia uma trilha de lama seca na varanda dos fundos, indo até a porta da cozinha. As marcas eram grandes, de botas, e pareciam frescas, como se alguém tivesse andado ali durante a chuva da noite anterior. A porta estava trancada, e as janelas não tinham sinais de arrombamento. Fui até a casa do Edgar, tentando manter a calma. Ele estava no quintal, consertando uma cadeira de madeira com um martelo. Perguntei se ele tinha visto alguém rondando. Bairro tranquilo, ele disse, sem olhar para mim. Às vezes, os garotos do outro quarteirão pulam as cercas. Não é nada. Ele continuou batendo o martelo, com força desnecessária, e eu voltei para casa com a sensação de que ele não tinha sido totalmente honesto. Decidi agir. Comprei uma câmera de segurança barata, daquelas que gravam quando detectam movimento, e instalei na sala, apontada para a porta da cozinha. Também comecei a trancar todas as janelas, mesmo durante o dia, e comprei um cadeado extra para a porta dos fundos. Mas os sinais continuavam. Uma noite, encontrei meu chaveiro, que sempre deixava na mesinha da entrada, no chão do corredor. Outro dia, a TV da sala estava ligada quando cheguei do mercado, mostrando só estática. Eu não tinha tocado no controle remoto. A câmera finalmente capturou algo na terceira noite. Às 3h17 da madrugada, meu celular apitou com uma notificação. O vídeo mostrava a porta da cozinha se abrindo lentamente, só uma fresta, e depois fechando. Não havia ninguém visível, mas a porta se moveu sozinha. Assisti ao vídeo várias vezes, ampliando a imagem,
procurando qualquer sombra ou reflexo. Nada. A porta estava trancada quando chequei de manhã, mas eu sabia que alguém tinha estado ali. Comecei a observar o Edgar mais de perto. Ele parecia estar sempre em casa, mas eu nunca via carros ou visitas. Às vezes, quando eu chegava do trabalho, ele estava no quintal, olhando na minha direção, como se soubesse o momento exato em que eu estacionava. Uma vez, enquanto eu regava as plantas, ele mencionou algo que me fez parar. Você fica bem de azul. Vi você dirigindo aquele hatch ontem. Eu nunca tinha dito a ele a cor do meu carro. Ele riu, como se fosse uma piada, mas eu senti um aperto no peito. Decidi inspecionar o sótão. Peguei uma lanterna, uma chave de fenda como arma improvisada e subi a escada rangente do alçapão. O ar lá em cima era seco, com cheiro de mofo. Havia caixas velhas, uma cadeira quebrada e um colchão encostado na parede. No canto, encontrei algo que me fez congelar. Uma pequena pilha de objetos meus. Uma caneta que eu tinha perdido na primeira semana, um brinco que eu jurava ter deixado no banheiro, e uma foto minha, tirada do porta-retratos da sala. Perto dos objetos, havia um caderno. Folheei as páginas com as mãos tremendo. Era um registro da minha rotina. 8h15, saiu para o mercado, 22h30, luz do quarto apagada. A letra era caprichada, quase obsessiva. Desci do sótão e tranquei o alçapão com uma corrente que encontrei na garagem. Fui à polícia no mesmo dia. O delegado ouviu minha história, olhou as fotos que tirei do caderno e das pegadas, mas disse que não havia provas suficientes para o mandado. Pode ser um vizinho curioso, ou você está estressada. Divórcio é difícil, né? Ele sugeriu trocar as fechaduras. Contratei um chaveiro na manhã seguinte, que instalou trancas novas em todas as portas. Mas eu sabia que isso não bastaria. Naquela noite, reposicionei a câmera para o corredor, apontada para o alçapão. Não dormi. Fiquei sentada na cama, com o celular na mão, esperando. Às 2h49, a notificação veio. O vídeo mostrava o alçapão se abrindo lentamente. Uma mão pálida segurou a escada e um vulto desceu. Era o Edgar. Ele ficou parado no corredor, olhando ao redor, como se estivesse ouvindo o silêncio da casa. Então, subiu de volta e fechou o alçapão. Meu coração batia tão alto que achei que ele poderia ouvir. Peguei minha bolsa, as chaves do carro e saí correndo para o hotel mais próximo, dirigindo com as mãos trêmulas. No caminho, enviei o vídeo para a polícia e liguei para o número de emergência. A polícia chegou à minha casa 1 hora depois. Eu estava no hotel, mas acompanhei tudo por telefone. Eles encontraram o Edgar no quintal dele, calmamente fumando um cigarro, como se nada tivesse acontecido. No bolso do casaco, havia um molho de chaves, incluindo uma chave mestra que abria minha porta dos fundos, um modelo antigo, comum nas casas do bairro. No sótão, descobriram o esconderijo dele. Mais objetos meus, como um lenço que eu pensava ter perdido na lavanderia e um caderno maior, cheio de anotações sobre mim e outros vizinhos. Ele registrava horários, hábitos, até o que jogávamos no lixo. Havia fotos de outras casas, tiradas de ângulos que só alguém dentro delas poderia conseguir. O Edgar não resistiu à prisão. Só disse, com aquela voz calma que me dava arrepios, que gostava de manter o bairro seguro. A polícia revistou a casa dele e encontrou um alçapão idêntico ao meu, conectado a um sistema de túneis que corria sob algumas casas da rua, resquícios de uma antiga obra de esgoto abandonada. Era assim que ele entrava e saía sem ser visto. Eles acreditam que ele fazia isso há anos, não só na minha casa, mas em outras do bairro. Não havia sinais de roubo ou violência, apenas aquela obsessão por vigiar. Eu me mudei 1 semana depois. Não voltei para buscar minhas coisas. Contratei uma empresa de mudanças para fazer isso. A polícia me disse que o Edgar está preso, aguardando julgamento por invasão de domicílio e violação de privacidade. Eles encontraram evidências de que ele monitorava pelo menos outras 3 casas,
Mas ninguém mais quis prestar queixa. O bairro, que parecia tão tranquilo, agora me soava como um palco onde ele dirigia sua própria peça doentia. Comprei um apartamento em outra cidade, um prédio com porteiro e câmeras de segurança de verdade. Ainda verifico as trancas todas as noites e mantenho uma lanterna ao lado da cama. Às vezes, quando estou dirigindo à noite, olho pelo retrovisor, como se ele pudesse estar lá, me observando. Mas ele não está. Ele está preso, e eu sei disso. Minha nova casa não tem sótão, nem quintal, nem vizinhos que aparecem sem ser chamados. E é assim que pretendo manter as coisas. Sou o Marcos, pai de família, e este ano decidimos fazer algo diferente nas férias. Em vez do litoral lotado, alugamos uma casa de campo no interior de São Paulo, perto de uma cidadezinha chamada Serra Verde. O anúncio online prometia uma casa rústica, com vista para as montanhas, por um preço que parecia bom demais para ser verdade. Minha esposa, Clara, achou que era a chance perfeita para desconectar. Nossos filhos, Léo, de 14 anos, e Sofia, de 10, estavam empolgados com a ideia de explorar o mato. Eu só queria uma semana, sem e-mails do trabalho. Chegamos na sexta à tarde, depois de 3 horas de estrada. A casa era isolada, cercada por pinheiros altos, com um riacho a poucos metros. Era uma construção antiga, de madeira, com telhado de telhas coloniais e uma varanda que rangia sob nossos pés. O corretor, um cara chamado Renato, nos encontrou na entrada e entregou as chaves. Ele parecia apressado, disse que a casa estava em ordem, mas que o sinal de celular era fraco por causa das montanhas. É parte do charme, brincou, antes de entrar no carro e sumir pela estrada de terra. Descarregamos as malas e começamos a nos instalar. A casa tinha um cheiro de madeira velha, mas estava limpa. Havia 2 quartos, uma sala com lareira e uma cozinha pequena. Notei que as trancas das portas eram simples, só ferrolhos de metal, e as janelas tinham fechaduras que pareciam enferrujadas. Tentei não pensar muito nisso, afinal, estávamos no meio do nada. Quem iria aparecer? Mas quando tentei ligar para minha irmã para dizer que chegamos, o celular não pegava sinal. Clara conseguiu uma barra de sinal na varanda, mas era instável. Léo e Sofia não se importaram. Já estavam correndo pelo quintal, procurando sapos no riacho. Naquela primeira noite, jantamos sanduíches e acendemos a lareira. Estávamos cansados da viagem, então fomos dormir cedo. Por volta das 11, ouvi um barulho do lado de fora, como galhos estalando. Achei que fosse um animal, talvez um gambá, mas fui verificar a porta da frente. Estava trancada, mas o ferrolho parecia frouxo, como se bastasse um empurrão para abrir. Fechei as cortinas e voltei para o quarto, dizendo a mim mesmo que era só o cansaço. No dia seguinte, enquanto tomávamos café, um homem apareceu no quintal. Ele era magro, de meia idade, com uma barba curta e uma jaqueta surrada. Bateu na porta e se apresentou como Jonas, dizendo que morava numa casa a alguns quilômetros dali. Essa casa é minha, ele disse, com uma voz calma, mas firme. Vocês foram enganados. Esse tal de Renato é um vigarista. Clara e eu trocamos olhares. Expliquei que tínhamos alugado pelo site, pago adiantado. Jonas balançou a cabeça, como se já tivesse ouvido essa história antes. Ele faz isso com várias pessoas. Pega o dinheiro e some. Ele não parecia bravo, só resignado. Pediu desculpas por assustar e disse que não queria problemas, mas que voltaria para resolver as coisas. Depois, foi embora, caminhando pelo mato. Fiquei inquieto. Tentei ligar para o número do Renato, mas a ligação não completava. Clara sugeriu ir até a cidade para falar com a polícia, mas a ideia de deixar a casa sozinha me incomodava. Decidimos ficar e reforçar as trancas com cadeados que encontramos na garagem. Léo, que adora tecnologia, tentou encontrar sinal de Wi-Fi ou celular, mas nada funcionava.
Sofia parecia alheia, desenhando na varanda, mas notei que ela olhava para o mato com mais frequência. Na segunda noite, os barulhos voltaram. Desta vez, eram mais nítidos, como passos leves no telhado. Acordei Clara, e ficamos ouvindo em silêncio. O som parou, mas decidimos verificar a casa. As portas estavam trancadas, os cadeados intactos, mas no corredor que levava aos quartos, encontramos um alçapão no teto, meio escondido atrás de uma viga. O corretor não tinha mencionado nada sobre um sótão. Peguei uma lanterna e uma chave inglesa da caixa de ferramentas na garagem. Clara ficou com as crianças no quarto, a porta trancada. Subi a escada dobrável do alçapão, que rangeu sob meu peso. O sótão era apertado, com tábuas soltas e teias de aranha. Havia uma mochila velha num canto, com roupas dobradas, uma garrafa d'água e latas de comida. Alguém tinha vivido ali, e não parecia ser há muito tempo. Encontrei um caderno com anotações estranhas, datas, horários e frases como carro prata, 4 pessoas e luz apagada às 22 horas. Meu estômago revirou. Aquilo era sobre nós. Desci rápido, tranquei o alçapão com um cadeado e mostrei o caderno para Clara. Ela quis ir embora na hora, mas já era meia-noite, e dirigir por aquela estrada de terra no escuro parecia arriscado. No dia seguinte, Jonas apareceu novamente. Desta vez, ele estava na trilha que levava ao riacho, apenas observando a casa. Quando me viu na varanda, acenou, mas não se aproximou. "Vocês já vão embora", gritou, com um tom que parecia mais uma sugestão do que uma pergunta. Respondi que estávamos resolvendo com o corretor, mas ele só deu de ombros e sumiu no mato. Léo, que estava ouvindo, disse que achava o cara esquisito. "Ele não pisca quando fala", disse, com aquele jeito de adolescente que percebe tudo. Sofia, por outro lado, parecia assustada, segurando o caderno de desenho com força. Decidi instalar armadilhas improvisadas. Coloquei latas vazias perto das portas e janelas, para fazer barulho se alguém tentasse entrar. Também peguei uma câmera portátil que usávamos para fotos de família e configurei para gravar o corredor à noite. Não era uma câmera de segurança, mas era melhor que nada. Durante o dia, tentei dirigir até a cidade, mas a estrada estava bloqueada por uma árvore caída, o que parecia conveniente demais. Voltei para casa e encontrei Clara reforçando as janelas com tábuas que achamos na garagem. "Se ele aparecer de novo, vamos confrontá-lo", ela disse, com uma determinação que eu não via desde que enfrentamos uma enchente anos atrás. Naquela noite, a câmera gravou algo. Às 2h43, o vídeo mostrou o alçapão se abrindo lentamente. Uma figura desceu, movendo-se com cuidado para não fazer barulho. Era Jonas. Ele ficou parado no corredor, olhando na direção do nosso quarto, antes de subir de volta. Meu coração disparou. Acordei Clara e mostrei o vídeo. Ela pegou a chave inglesa, enquanto eu peguei um martelo da caixa de ferramentas. Colocamos as crianças no banheiro, com a porta trancada, e esperamos no corredor, armas improvisadas em mãos. Mas ninguém desceu novamente. O silêncio era pior que qualquer barulho. Na manhã seguinte, decidimos que não podíamos esperar mais. Empacotamos o essencial e planejamos dirigir até a cidade, mesmo que isso significasse desviar pela trilha. Mas antes que saíssemos, Jonas apareceu na varanda, batendo na porta. "Vocês precisam sair", disse, com a mesma calma de sempre. "Essa casa não é de vocês." Desta vez, eu não estava disposto a ouvir. Abri a porta, segurando o martelo, e disse que tínhamos provas de que ele estava invadindo a casa. Ele não negou, só sorriu e disse: "Não é invasão se a casa é minha." Clara chamou a polícia do celular dela, que milagrosamente pegou uma barra de sinal. Enquanto ela falava, mantive Jonas na mira do meu olhar, bloqueando a entrada. Ele não tentou entrar, mas também não foi embora. Ficou ali, parado, como se estivesse esperando algo. Léo, que estava espiando pela janela, gritou que viu um movimento no mato. Corri para olhar,
e vi uma sombra se movendo rápido entre as árvores. Havia mais alguém. A polícia chegou 2 horas depois, um tempo que pareceu eterno. Jonas ainda estava lá, sentado na varanda, como se fosse o dono do lugar. Mostrei o vídeo da câmera e o caderno do sótão. Os policiais revistaram a casa e encontraram mais coisas no sótão: ferramentas, um saco de dormir e um rádio velho, sintonizado numa frequência que não pegava nada. Jonas admitiu que usava o sótão para vigiar a propriedade, alegando que Renato, o corretor, era um primo que alugava a casa sem permissão. Mas a polícia encontrou registros de que a casa pertencia a outra pessoa, falecida anos atrás, e que Jonas era apenas um caseiro que nunca aceitou a venda do terreno. Eles o prenderam por invasão de domicílio e posse ilegal de propriedade. Durante a revista, descobriram que o rádio no sótão era usado para se comunicar com outra pessoa, provavelmente o vulto no mato, mas essa pessoa nunca foi encontrada. A polícia acredita que Jonas e seu cúmplice usavam a casa para enganar turistas, alugando-a por preços baixos e depois assustando os inquilinos para que fossem embora. Não havia sinais de violência, mas a ideia de que ele nos observava do sótão enquanto dormíamos era suficiente para me fazer querer nunca mais voltar. Saímos da casa naquela mesma manhã. Deixamos a maior parte das nossas coisas para trás e dirigimos até um hotel na cidade. A polícia nos contatou depois, dizendo que Jonas estava detido e que o caso do corretor estava sob investigação. Nunca descobrimos quem era a outra pessoa no mato, mas a polícia fechou a casa e lacrou o sótão. Voltamos para casa no dia seguinte, e as crianças, que antes adoravam aventuras, agora pedem para dormir com a luz acesa. Mudamos nossa rotina de férias. Nada de casas isoladas ou aluguéis baratos. Agora, ficamos em hotéis ou pousadas com segurança. Ainda verifico as trancas todas as noites, e Clara mantém a chave inglesa na gaveta do quarto. Às vezes, Léo pergunta se Jonas vai voltar, e eu digo que não, que ele está preso. Mas quando fecho os olhos à noite, ainda vejo aquele vulto no mato, e me pergunto se ele está lá fora, esperando.